Boa tarde, graças a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos concede estarmos aqui para continuarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus confiou na mão da sua igreja. É necessário, é preciso que a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja salva, venha estar pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma missão dada pela pessoa do Senhor Jesus, para que a igreja cumpra com essa responsabilidade de pregar o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os profetas profetizou. É necessário que o mundo, as pessoas, venham ao conhecimento da verdade. E nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada existem cinco verdades específicas. A primeira verdade é Deus. Deus é a verdade. Está lá em Jeremias capítulo 10 e versículo de número 10. A segunda verdade é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo proferiu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A terceira verdade é a pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele disse que enviaria o Espírito da verdade. E ele nos guiaria em toda a verdade. E que ele não falaria de si mesmo, mas falaria tudo aquilo concernente ao Pai. E o Espírito Santo glorifica a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Porque nós sabemos que o Espírito Santo também é Deus. A quarta verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. É o Antigo e Novo Testamento. O próprio Jesus diz, testificando dele mesmo, sendo a palavra, que a palavra é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, meus irmãos? A verdade é Deus, como eu falei em primeiro lugar. A verdade é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra em quarto lugar. E em quinto lugar, os mandamentos do Senhor é a verdade. Toda a Escritura Sagrada é a verdade. Mas eu quero vos chamar a atenção para uma coisa que nós estamos presenciando nos dias atuais. Nos dias atuais, em que a palavra do homem tem sido mais obedecida dentro de templos do que a palavra de Deus. Está havendo dentro dos templos, dentro das igrejas, como é o costume de chamar, que a igreja somos nós, pessoas, indivíduos. Mas
o reconhecimento da palavra do homem do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem ficado em segundo plano em muitos lugares. Em muitos lugares a palavra de Deus já não mais é a autoridade máxima dentro da igreja. Infelizmente, as pessoas estão sendo ou estão com a sua mente cauterizada, com a sua mente instruída apenas por aquilo que líderes acham ser a verdade e não a verdade bíblica. A maior autoridade dentro da igreja não é o pastor. A maior autoridade na vida do cristão não é o pastor. É as escrituras sagradas. É a Bíblia, meus irmãos. Você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer a pessoa, o Deus Todo-Poderoso? Leia, estude as Escrituras diariamente. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo, para que Ele venha iluminar a sua mente, o seu coração. Vamos nos apegar e ficar com a Bíblia Sagrada. Vamos deixar de lado doutrinas de homens, costume de homens. Eu não estou aqui generalizando, mas de 60% do evangelho pregado no Brasil, ele é um evangelho mentiroso, corrompido por pessoas corrompidas, pessoas que estão usando de má fé e usando a Bíblia para enganar as pessoas. O que eu quero dizer é que está existindo dentro da igreja evangélica, no Brasil, em nossa cidade, uma corrupção no que diz respeito à vontade de Deus. Eu estou falando que existe dentro da igreja um sistema religioso, que onde tudo é feito dentro da igreja é para beneficiar os líderes. Tudo que é feito dentro da igreja é para beneficiar os líderes, principalmente pastores presidentes de campo. Pastores que acham que é dono do povo e que é dono da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, que Deus vai desmascarar essa raça de falso profeta, falso líder, falso pastor. E eu vou dizer mais uma coisa, e principalmente dentro da Assembleia de Deus Missão, aqui no estado da Bahia. Existe um sistema religioso instituído por homens malignos, psicopatas, estelionatários, que está extorquindo a igreja, cauterizando a igreja, levando a igreja para a perdição, iludibriando com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. É necessário que aqueles que são verdadeiros, que aqueles que são realmente salvos e de Deus, se levantem e denunciem essa coxa, esse povo, esses falsos mestres, esse sistema religioso que em nome de Jesus e em nome da Bíblia
fazem essas coisas, deturbam, transtornam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, Jesus nos ensina a cautelar desse povo, ter cuidado com esse povo. Mas o povo, infelizmente, meus irmãos, a maioria desse povo gosta de ser enganado. A maioria desse povo é bajulador de pastor, de dirigente de igreja, para ganhar cargo, para ganhar posição, para ganhar nome. Enquanto pessoas estão sofrendo, morrendo, e essas pessoas que dizem ser de Deus, que dizem ser salvas, não estão fazendo nada. Desperta, ó tu que dormes. Será que tu não prestou atenção ainda que tu está sendo enganado, homem? Será que tu não prestou atenção ainda, mulher? Que aonde tu estás enganada com o falso evangelho? Do toma lá, da cá, o evangelho da promessa, da revelação. É necessário voltar ao Evangelho. Voltar ao Evangelho. Uma outra questão que está existindo desde muito tempo, desde que eu me conheci como quando Deus me chamou, há 12, 13 anos atrás, é que nós somos ensinados dentro da Assembleia de Deus a pregar um evangelho falso, mentiroso, o qual não convence o homem nem do pecado, nem da justiça e nem do juízo. E a mensagem é essa: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus quer transformar a tua vida, quer te dar algo novo e promete muita coisa ao pecador. Em vez de mostrar para o pecador que ele é corrompido, que ele está indo para o inferno, que ele está a caminho abaixo do inferno, da perdição eterna, não. Eles amassageiam o ego das pessoas, dizendo que Jesus ama, que Jesus tem um plano, que Jesus tem um projeto. Vem cá, me diz uma coisa, tu estás na mente de Deus para saber se Deus tem um plano? E realmente Deus tem um plano sim para cada um, e para a vida de muitos é o inferno, é a perdição eterna. Você vê que a pregação de hoje, desses pastores que eles ensinam, é totalmente ao contrário do que Jesus e os apóstolos ensinam na Escritura Sagrada. Eu vou lhe mostrar uma pregação de Jesus, o modelo, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos ser seus imitadores como ele foi de Cristo. Não é chegar e no púlpito, no microfone, dizer que Deus me deu uma visão e eu tenho que fazer dessa forma. Não, é mentira. O que Deus revelou para a gente fazer está aqui, ó. Não fique inventando sua doutrina, seus ensinamentos malignos para aplicar a igreja, para prender o povo, para cauterizar e fazer do povo, sabe o quê? Um robô. Porque hoje é ensinado hoje e há muito tempo que servir a Deus é aquilo lá que eles fazem, terça, quinta e domingo. 3 dias na semana socado dentro de 4 paredes. Esse povo está aprendendo o que lá dentro? Porque o que esse povo também aprende lá não vai pregar o evangelho. Porque eles querem a salvação só para eles. Infelizmente é a verdade que nós estamos vendo. Eu presenciei isso durante 10 anos na minha vida. E você vai ficar até quando preso a essa religião aí? Vai ficar até quando preso a esse pastor aí? Esse falso líder?
Uma outra coisa também, meu irmão, cuidado com pessoas que se intitulam pastora, missionária, mulher presbita, mulher evangelista, mulher bispa, mulher apóstolo. Cuidado, esse povo é enviado do inferno. É enviado do inferno para causar dano, transtorno ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Olha a pregação. Olha o modelo de pregação que Jesus nos ensina. Veja se não é diferente do que eles pregam e ensinam hoje. Marcos capítulo de número 2. Se você tiver uma Bíblia aí e tiver paciência para ler comigo. Marcos capítulo 1 e versículo de número 14. Diz assim: E depois que foi João entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Olha a primeira questão aqui. Veio Jesus pregando o evangelho do reino de Deus. Observe e aprenda que o evangelho que Jesus pregou é de origem do reino de Deus. Jesus não pregou o seu próprio evangelho, vamos se dizer, as suas próprias ideias. O evangelho que ele pregou foi o evangelho que o Pai o deu a ele, confiou a ele, revelou a ele para que ele pregasse. Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora vem: arrependei-vos e crede no evangelho. Duas questões aqui. A primeira é arrependei-vos e crede, é a segunda, no evangelho. Quais as pregações de hoje que os pastores pregam? Jesus te ama, Deus quer te abençoar, Jesus vai te dar vitória, vai te dar bênção. Meu irmão, cai na real, meu irmão. Vai estudar a Bíblia. Não fica indo nessas conversas de oba-oba de pessoas que têm acesso à Bíblia e a microfone, não. Os crentes de Bereia, quando eles ouviam o apóstolo Paulo pregando, eles iam para a Escritura para conferir. Os crentes de hoje não. Os crentes de hoje, eles abraçam tudo que eles ouvem, levam para casa e defendem por isso aí, dizendo que é a verdade absoluta de Deus. Não é não, meu irmão. Isso não é a verdade, não. A verdade de Deus está aqui escrito aqui, ó, que eles não mostram para vocês. Uma outra mentira também dentro das igrejas, principalmente pentecostal e neopentecostal, é a obrigação ao dízimo. Que você tem que pagar o dízimo, 10% do que você ganha, porque senão o devorador vai dar na sua finança. Pega um texto lá, o gafanhoto lá do Antigo Testamento, que era um bicho, literalmente falando, né? Que dava na lavoura do pessoal. E eles traduzem isso hoje como se fosse um demônio. Diz que o demônio vai dar na finança do cara. Diz que o carro quebra. Diz que o casamento vai ser arruinado. Tudo isso eles ensinam lá, meu irmão. E o povo continua lá com medo. Chama as pessoas de ladrão. Que se você não der o dízimo, você é ladrão. Sendo que o dízimo era para os levitas no Antigo Testamento. Para sustento especificadamente para os levitas, sacerdote, estrangeiro, viúva e órfão. Cadê que esse povo hoje que recebe dízimo e oferta dentro dessas igrejas? Eles... Meu querido Felipe, um abraço, meu irmão. O irmão lá de São Paulo lá. Deus continue abençoando grandemente. Cadê que esse pessoal aí não pega o dízimo e oferta que eles recardam todo mês? Que eles recardam todo o mês e não ajuda os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. E os próprios crentes que dizimam, eles não têm acesso mais a esse dinheiro. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é para beneficiar pastor presidente de campo e de convenção, rapaz.
E vocês alimentando essa cambada de ladrão, de falso profeta, destruidores de vidas, cambada de lobo vestido de ovelha. Chegou o tempo e chegou a hora da igreja se levantar, a verdadeira igreja. É a igreja lavada pelo sangue de Jesus. Não é a igreja comprada pelo sistema religioso, não. É aqueles que não temem a homem nem a morte. E não temem Então observe que a mensagem hoje foi... A mensagem do evangelho foi mudada, né? E fora o que eles... E fora a salada que eles fazem para enganar o povo. Meus irmãos, leiam a Bíblia, meus irmãos. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Outro dia, um próprio presbítero da igreja, da Assembleia de Deus... Presbítero não, me perdoe. Um cooperador falou mal de mim porque disse que o irmão Márcio só quer saber de estudo bíblico. E a dirigente de igreja da Assembleia de Deus Missão, aqui de Coité. Pessoas que estão em cima de púlpito sem ter preparação nenhuma, sem nenhuma preparação teológica. Pessoas com 2, 3 casamentos em cima de púlpito. Mentindo, são mentirosos. Pregando o que não vive. Porque eles querem pregar o que eles acham que é verdade. Ah, porque o irmão Márcio só vai pelos estudos da Bíblia. Eu vou pela onde? Me diz aí, me responde. Eu vou falar o quê? Eu vou falar de mim? Eu não tenho nada para falar de mim. Se eu for falar de mim aqui, né? Eu estou falando da Bíblia aqui, poucas pessoas estão me ouvindo. Imagine se eu começar a falar de mim aqui, ninguém vai querer me ouvir. Infelizmente, há muitas pessoas despreparadas. Pessoas que é colocada para dirigir congregação, para dirigir congregação em povoado, né? Pessoas que nunca teve nenhum curso básico de teologia, não sabe nem o que significa alegoria na Bíblia. Não sabe nem o que significa linguagem figurada na Bíblia. E está lá dentro da igreja. E é verdade mesmo, meu querido irmão Fredson, o dízimo é para faculdade de filho de pastor. O dízimo é para beneficiar pastor presidente, como eu falei ainda agora aí. Pastor presidente de campo e pastor presidente de convenção. Cadê a Polícia Federal? Cadê os órgãos de competência para dar em cima desse povo, para investigar? Porque o dízimo é para beneficiar os próprios dizimistas dentro da igreja. E isso não acontece na prática não, porque eu sou prova, eu sou testemunha disso. Eu já pertenci ao âmbito religioso, fiz parte da corja sem saber, cego, iludido, né? Mas Jesus abriu os meus olhos através do estudo da Bíblia. Eu que não estude não. É lamentável, porque a Bíblia nos ensina que o dízimo deveria voltar para os próprios dizimistas. Eu digo isso porque não acontece na prática e eu já fiz prova disso algumas vezes. E o que eu recebi foi o não como resposta, né? O não como resposta, porque se ele for ajudar ali o dizimista, tirar para o dizimista na igreja, o pastor presidente lá não vai comer a picanha dele, né? Não vai passear de jatinho, né? Infelizmente é dessa forma. Mas é preciso, meu irmão, que você tenha peito, tenha coragem para denunciar o que você vê e não tem coragem de falar.
Aí fala assim, não, irmão, Deus vai dar conta, eles vão prestar conta para Deus, eu sei disso. Mas eu também tenho autoridade, você tem autoridade de denunciar, de questionar. Porque essas pessoas, elas não querem ser questionadas. Eu lhe digo isso porque já aconteceu comigo. Certa feita, na própria Assembleia de Deus, missão aqui em Coité, eu congregava aqui na congregação das casas populares aqui, e um suposto culto de doutrina, porque dentro dessa igreja não tem doutrina, a doutrina é deles que inventam lá, né? E eles pegam um versículo isolado da Bíblia, interpretam como quer, como eles acham que é a verdade, né? E esse dia o presbítero estava pregando sobre dízimo e oferta. E eu perguntei para ele, questionei para ele que lá os apóstolos pegavam, as pessoas depositavam seu dízimo, sua oferta, né? Suas ofertas, na verdade. Não existe dízimo no Novo Testamento, né? Existe oferta, né? Voluntária. Você dá o que você sentir no seu coração. Não é ser obrigado a dar o que eles querem, não, né? Não estou dizendo aqui também que não deva ser ajudado, mas ajudar um lugar sério, de verdade. Não engordar lobo, não engordar cão dentro da igreja. Tem pessoas que deixam de pagar a luz, irmão, para dar dízimo na igreja. Tem pessoas que deixam de comer uma coisinha melhor para comer ovo, para dar o dízimo na igreja, porque se não der, o pastor corta a oportunidade dele, ele é rejeitado. Já passei por tudo isso, meu querido. E outras coisas que você tem que comer calado. Entrega na mão de Deus, irmão. E eles pisando em você, ele fazendo você de escravo. Comigo não, Satanás. Mas nunca vocês me faz de escravo, mas nunca. E o tanto que eu puder denunciar, eu vou fazer isso. Vai vir mais coisa aí. Essa é a primeira live. Estou fazendo aqui sem nenhum preparo. Foi de repente. Mas eu vou me preparar para poder falar mais coisa aqui. Uma outra coisa também. Se você tiver chamada dentro da Assembleia de Deus, e Deus lhe chamar, e eles for lhe consagrar, e você não for dizimista, você não é consagrado, não. Para ser obreiro dentro da igreja Assembleia de Deus, diácono, presbítero, evangelista, pastor, que não é todo mundo que chega nem a evangelista, nem a pastor na Assembleia de Deus, por causa da máfia que não deixa. Você tem que ser dizimista, senão você não é. Ou seja, o chamado de Deus é vendido. Isso é uma palhaçada. Isso é coisa de facção criminosa, meu irmão. Presta atenção, igreja. Acorda, povo de Deus. Cadê vocês? Estão aonde? Complicado. Então é necessário, meus irmãos, voltar ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo para os dias atuais, para os pecadores e para muita gente que está dentro da igreja, desviada, sentado no banco com a Bíblia debaixo do braço, é: arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo. É arrependimento. Vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que ser regenerados, nascer da água e do Espírito. Não é fazer campanha de 7 dias para Deus libertar, não. Não precisa fazer campanha como vocês fazem. Que a maior aberração é campanha de 7 dias. 7 quinta-feira derrubando o gigante. Em vez de ensinar a Bíblia para as pessoas, eles ficam inventando que é para poder chamar a atenção das pessoas. Aí eles vão atrair todo tipo de pessoas interesseiras, né? Interessado em quê? Interessado no que eles prometem. Porque se eles pregassem a Bíblia, ia ser diferente.
E o que ia produzir no coração deles ia ser arrependimento e não desejo pelas coisas da terra. Jesus pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos ver João Batista pregando. A mensagem de João Batista, anunciando a chegada de Jesus Cristo. É o que João Batista dizia para o povo. Aí você pega a Bíblia e você compara a pregação dos apóstolos, dos profetas, de Jesus, como eu mostrei, e compara com as pregações do seu pastor hoje. Sim, do seu pastor hoje, que é: Jesus te ama, Jesus quer te dar vitória, quer mudar a tua vida, né? Uma lavagem de porco. Olha o que João Batista pregava. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Ó, a mensagem dizendo: arrependei-vos. Não é Jesus te ama não, meu irmão, é arrependei-vos. Para com isso, meu irmão. Para com esse negócio de dizer às pessoas que Jesus ama, que Jesus tem um plano, que Jesus tem um projeto, que a mensagem de Deus para os pecadores não é essa, é arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí quer dizer que o camarada, ele herdou o pecado do primeiro homem Adão, já nasce no estado pecaminoso, com a mente pecaminosa. Aí quer dizer que Jesus te ama, vai convencer o camarada da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Nunca! Essa mensagem, Jesus te ama, é só para massagear o ego das pessoas. A mensagem que leva as pessoas a refletir sobre o seu estado pecaminoso é a mensagem dos apóstolos, é a mensagem da pessoa do Senhor Jesus, dos profetas, é arrependei-vos. Sabe por quê? Porque toda pessoa que nasce já nasce condenada ao inferno. E ela vai ser salva se Deus quiser que ela seja salva. Não é por causa da minha e da tua oração, não. É por intermédio da vontade de Deus. Mas para isso tem que pregar a verdade, tem que pregar o evangelho, meu querido. Tem que pregar o que a Bíblia ensina, não é que o homem quer, não. Chega desse evangelho que só massageia o ego das pessoas e não as confronta a se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas mentiras, dos seus engodos. Prega uma mensagem dessa dentro de uma igreja lotada para ver se tu volta lá mais. Volta não, porque eles não querem ouvir Bíblia. Eles querem ouvir que Deus vai dar a bênção, que Deus vai dar a vitória, e que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Sabe por quê? Porque os líderes corrompidos em cima de púlpitos estão ensinando esse falso evangelho, as pessoas, levando as pessoas para o inferno, fazendo as pessoas errar e andar em pecado achando que está certa. Você se lembra dos profetas do Antigo Testamento que fazia o povo errar? Lê lá em Miqueias capítulo 3, versículo 5. Que pregava o que o povo queria ouvir. Aí quando Jeremias se levantava para dizer que Deus não tinha mandado, ou que Deus não tinha revelado, Jeremias foi lançado no calabouço, meu irmão. Uma outra coisa aqui que vem à mente. Tem muita gente aí dizendo: eu sou profeta, Deus está me revelando. Você não é profeta nada, rapaz. Deus não lhe mandou, homem. A sua mensagem, ela não é bíblica. Arrependa-se, volte ao evangelho. Pregue a Bíblia.
Os falsos profetas do Antigo Testamento dizia que haveria paz, haveria segurança, haveria bonança, haveria riqueza. Falso profeta. O verdadeiro profeta dizia: arrependei-vos, porque Deus vai levar vocês cativos para a Babilônia. E vocês vão passar 70 anos lá. Aí o falso profeta dizia: não, é mentira dele, é só 2 anos. É isso que o povo quer ouvir. O povo não quer ouvir exortação. O povo não quer ouvir a verdade porque chama ela para responsabilidade. E ninguém quer ter responsabilidade. Poucos querem ter responsabilidade com a palavra, principalmente. Estão preocupados com tudo quanto é da terra, quanto é da carne, mas esqueceram-se das coisas do céu, se esqueceram-se das coisas de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho e não no homem. Não acredite em mim, acredite na palavra, no Evangelho, no que está sendo dito aqui. É o que mais tem hoje. Eu sou profeta, Deus me revelou. Aí quando você vai ouvir a mensagem que Deus supostamente revelou ao suposto profeta, a mensagem era totalmente ao contrário do que diz as Escrituras. É só para massagear o ego do camarada. É só para falar aquilo que interessa ao ego humano. É o evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, e não a Bíblia, e não a palavra, e não a doutrina de Cristo. Até quando você, meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo e que vai me ouvir principalmente, até quando você vai ficar sendo manipulada pelo sistema religioso? Até quando você vai dar o seu pão para os cães? Até quando você vai ficar presa, enclausulada dentro de 4 paredes, achando que está adorando e agradando a Deus? Eu não preciso de achismo, eu só preciso da Bíblia. Só precisamos da Escritura. Examinai as Escrituras, porque nela vós obterão a vida eterna, e são elas que de mim testificarão. João 5,39. Jesus tenha misericórdia das pessoas que estão sendo iludidas e enganadas dentro de templos por falsos pastores, falsos líderes. Continuando o que eu não terminei, no suposto culto de doutrina, eu perguntei ao presbítero e falei para ele que as pessoas depositavam os seus dízimos, as suas ofertas aos pés dos apóstolos, aquilo que eles vendiam, as suas fazendas, o dinheiro era depositado aos pés dos apóstolos para dividir com eles mesmos, com os pobres, com os necessitados.
Aí eu perguntei ao pastor, eu perguntei ao presbítero, que era meu dirigente, para onde vai o dinheiro que entra aqui dentro dessa congregação, o que é feito com ele? Ele simplesmente no momento, meu irmão, mudou de comportamento na hora. Já alterou a voz, começou a falar uma língua estranha, lá baixar e subricanta em cima do púlpito e falou assim no microfone: se você entrou aqui pela porta, você vai permanecer. Se você não entrou, a porta é a serventia da casa. Pronto, aí está explicado. O sistema religioso, ele não dá satisfação a membro nenhum e a ninguém. Não quer dar satisfação. Não querem ser interrogados e principalmente confrontados. Porque você tem que acreditar naquilo que eles dizem severamente. Porque se você não acreditar e não andar no que eles ensinam, você é rebelde e você não serve para estar ali no meio deles. Ou seja, você tem que se alienar a eles. É isso que tem muita gente nessa situação. Muita gente boa. Pessoas que até conhecem Bíblia, meu irmão. Teólogo. Tanta gente boa aí no meio desses falsos profetas. Sai daí, meu irmão. Sai dessa. Sai do meio desse povo. Faz que nem eu fiz. Se afasta do meio desse povo. Sabe, eu adquiri inimigos, irmãos. Eu tenho existem pessoas hoje aqui na cidade de Conceição do Coité, que é dirigente de Assembleia de Deus aqui, que quando me vê na rua vira a cara de lado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso que é ensinado lá dentro. É isso que é ensinado dentro da Assembleia de Deus Missão. A ficar de mal com aquelas pessoas e nem dar a paz do Senhor àquelas pessoas que se afastou do meio deles. Porque para eles eu estou desviado e eu vou para o inferno. Mas é na boca de vocês, é na doutrina de vocês, viu? Passa por mim hoje, vira a cara, e é pessoas que estão dirigindo igreja, tomando conta de pessoas. E aí, dá para você? Pessoas que ignoram, que odeia, e tá lá, glória a Deus, aleluia, pregando a Bíblia, mentindo para o povo, fariseu, hipócrita, raça de víbora. Jesus vai pegar vocês no juízo final. Jesus vai esperar vocês no grande trono branco do juízo final. Naquele dia você vai dizer assim: ah, mas em teu nome eu profetizei. Ah, no teu nome eu cantei. Ah, Senhor, no teu nome eu ganhei muitas almas. Aí a resposta de Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, que tu és anônimo aqui no meu reino. Eu não te conheço. Tu serve ao reino do homem. Partai de mim. É dessa forma que Jesus vai dizer a essas pessoas que pagam uma de bonzão, né? Que estão lá em cima dos púlpitos pagando uma de pastorzão e roubando, desviando dinheiro, lavando dinheiro, o dízimo do povo. E falar nisso, falar em lavagem de dinheiro, você sabe que o pastor dessa igreja que eu estou me referindo aqui agora, da Assembleia de Deus Missão, pastor Valdomiro Pereira, pastor presidente das Assembleias de Deus Missão aqui no estado da Bahia, que é o pastor presidente, o dono da convenção, ele foi denunciado pelos próprios pastores, por uma parte da igreja que não aceita isso. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, de dízimo e oferta de crente, que levanta 5 horas da manhã, 4,
para ir trabalhar, para pegar o seu suado e dar a pastor que fica lá sentado no gabinete. Foi denunciado o Ministério Público como formação de quadrilha. Sabe por quê? Porque além de existir um sistema religioso dentro da Assembleia de Deus, existe uma quadrilha de pessoas que se diz pastor e evangelista. E não tenho medo de falar, não. Eu sei da onde foi que eu vim, viu? Eu sei da onde foi que eu vim. Da onde foi que Jesus me tirou. Eu não tenho medo de morrer, não. Morrer é lucro. Eu me chamo Márcio Carneiro, ex-traficante de droga, resgatado por Jesus da lama. Creio em Jesus e na Bíblia até o tutano. Morro por ela. Quadrilha dentro da igreja, meu irmão. Quadrilha! Quadrilha dentro da igreja. Pode compartilhar pro Brasil inteiro. Pode compartilhar. Que é para chegar até os presbíteros das igrejas, aos evangelistas. Irmão Márcio tá vivo. Não morreu não, viu? Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui. Tô aqui, tô na área. Brevemente as feiras livres de Conceição do Coité vai voltar a me ver novamente. Quadrilha instaurada na igreja, meu irmão. Estelionatário, pagando uma de pastorzão presidente. Aí fica presbítero de congregação, dando a vida, acho que não ganha nem 500 conto por mês. Enquanto pastor presidente de campo ganhando 20 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil, até 100 mil reais. Sabe quanto é que ganha o pastor presidente da Assembleia do Estado do Pernambuco? 100 mil reais. E sabe o que é que está acontecendo lá? Ele está destruindo a igreja. Porque é falso profeta, é falso pastor. E um bocado de gente está saindo das Assembleias de Deus e migrando para igrejas históricas reformadas. Porque não aguenta mais também. Não suporta mais essa quadrilha de estelionatário. Cadê a Polícia Federal? Cadê a Polícia Federal para agir? O que era para acontecer, sabe o que era? Sabe o que era para acontecer? Era para sair uma lei. Era para o Bolsonaro, o nosso presidente, que eu votei nele. É para Bolsonaro botar uma lei que as igrejas teriam que pagar imposto. Porque eles querem só dinheiro, querem enriquecer, querem ficar rico e o membro, coitado, comendo ovo. Eu tenho pena. Eu tenho pena de vocês, meus irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador. Aí fica os presbíteros de congregação ganhando uma merreca, rapaz. E ainda tem que fazer a vontade de pastor presidente. Porque se não fizer, é excluído. É jogado de canto, não serve para eles. Tem que fazer conforme a cúpula manda. Tem que fazer conforme o sistema religioso manda. Tentaram fazer isso comigo, mas não conseguiu não. Porque Jesus abriu os meus olhos. Tem um bocado dele aí, rapaz, alienado, pessoas boas, trabalhadoras, dando suor aí para enriquecer pastor, beneficiar pastor. Meu irmão, acorda, meu irmão, desperta, meu irmão, sai dessa ilusão. Sai dessa ilusão, meu irmão, acorda para a vida.
Faz que nem muito está fazendo, faz que nem eu fiz, se afasta desse povo. Não precisa ficar inimigo não, que nem eles ficaram de mim aí, né? Até hoje eu tenho a minha carta presa na Assembleia de Deus, quando eu vim de São Paulo. Carta assinada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quando eu cheguei aqui em Coité, ele disse que a carta não servia não, pra você ver o sistema como é. Ou seja, colocou logo barreira, não, esse camarada ele não vai usufruir aqui não. Graças a Deus que eu não entrei mesmo, que eles não me aceitaram. Porque senão eu tava envolvido na quadrilha também, esse cara até ser preso. É preciso denunciar, meus queridos. Tem esse negócio de deixar que Deus vai julgar não, e quem julga é Deus não, quem julga é a Bíblia. Pregues, exorta, repreenda, redargue-as com toda a longanimidade, ninguém te despreze. É a palavra de Deus. Se rejeitar você, meu querido, tá rejeitando a Deus. Não se preocupa não, rapaz. Quem cuida de você é Deus, quem cuida de mim é Deus. Tá preocupado com merreca de igreja? Tá preocupado com merreca de pastor presidente? Alienado. Vamos voltar aqui para a Bíblia. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Hoje, infelizmente, como venho falando ao longo do vídeo, que a mensagem hoje gira em torno da necessidade do homem, né? Aquilo que o homem precisa, aquilo que o homem necessita, né? Porta de emprego aberta, isso e mais aquilo. E fora o que as pessoas fazem nas suas orações, dando ordem a Deus. Faça isso, Deus. E não sei o que, Deus, faça aquilo, né? Dando ordem para Deus. Como que se Deus fosse, né, alienado a eles. Não sabe pedir e se humilhar humildemente na presença do Senhor Jesus Cristo. O que eu falei aqui, ó, eu falo em qualquer lugar. Falo na rede social. Falo em qualquer lugar. Não tenho medo não, meu querido. Eu tô aqui de passagem. Morrer é lucro. Tá? Se tu tá aí alienado no sistema aí, o problema é teu. Não fica aí resmungando não. Achando ruim não. Por que tu não vai fazer como eu tô fazendo? Pega o celular aí, ó. Denuncia aí o que tu sabe aí que tem que ser denunciado. E tu tá, ó, com medinho de perder o salário de 500 conto. Eu não dependo de igreja não, meu querido. Aqui, ó, 2 braços aqui, é uma mente maravilhosa e brilhante para trabalhar. Tenho profissão. Sai dessa, sai do meio desse povo aí. Fica com a Bíblia. Ou procura uma igreja que pregue a verdade. Uma igreja que se aproxime mais, o máximo da Bíblia. Para que você possa crescer na graça e no conhecimento. É preciso se levantar mais pessoas aí. Que Deus levante pessoas, porque só Jesus mesmo. As pessoas acham que é da forma como eles pensam. Esses pastores, esses homens aí, esses homens maus, a Bíblia chama de homens maus. Lobos devoradores, cães, ultrajado de ovelhas. Existe um texto aqui em 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, o qual Pedro diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Olha o que Pedro diz para a igreja: e houve entre o povo falsos profetas. Que povo é esse? Povo judeu. Vai ler Ezequiel 34, Jeremias capítulo 23,
Miqueias capítulo de número 3, versículos 5 ao 12. Estão lá os falsos profetas e suas falsas mensagens, enganando e ludibriando o povo. Olha o que ele fala aqui, o segmento do texto. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Olha o que Pedro está esclarecendo aqui, ó. Que haveria no meio da igreja falsos doutores. Falsos doutores. Quem são os falsos doutores da atualidade dispensação do século 21? São os pastores. Sabe por quê? Porque o cargo de doutor e de mestre na igreja foi trocado pelo pastor. Hoje o pastor faz o trabalho do mestre. Hoje o pastor faz o trabalho de todo o corpo de Cristo. O pastor deveria apenas pastorear. O mestre apenas para ensinar, assim como o doutor da palavra. Mas esse cargo foi mudado dentro da igreja. Quem manda hoje é os pastores presidentes, né? Que introduzirão encobertamente heresias. Encobertamente heresia, de forma que a pessoa não perceba que é uma heresia. Aí a pessoa acredita que é a vontade de Deus. Boa tarde, Ricardo Oliveira, meu querido. Forte abraço para você. Então as pessoas acham que ali é uma verdade de Deus, mas é uma heresia encoberta. É como você pegar um limão, você corta um limão, pega uma banda do limão, coloca mel em cima e dá para a criança. Essa é uma linguagem, uma comparação, né? Então é isso que eles fazem. Eles mesclam a verdade. Pincela a verdade por cima para você não entender o que está escrito aqui. Porque o que tem que prevalecer é a palavra deles e não a palavra da Bíblia. Que introduzirão encobertamente heresias. O que é heresia, meu irmão? Heresia é tudo aquilo que não é bíblico, que não está escrito na Bíblia, que não é ensinamento de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Tudo isso é heresia. Boa tarde, meu querido irmão Júnior. Forte abraço aí, meu querido. Tamo junto aí, viu? Na fé, na oração. Lembrar aqueles velhos tempos lá de Elias. Tá na hora, Júnior. Deus quer te usar, viu, homem? Como sempre, daquele jeito que você sabe. Aleluia, glória a Deus. Então estão introduzindo heresias encobertamente na igreja. Vou lhe mostrar uma coisa aqui, o que é heresia na prática. Por exemplo, eu leio um texto da Bíblia. Leio um texto da Bíblia. Ao invés de eu falar o que está escrito na Bíblia, eu vou falar as minhas ideias, o que eu penso, o que eu acho, e não o que está escrito. Porque pregação, meus irmãos, é expor o que está escrito. É transmitir o conhecimento da Bíblia para o ouvinte. Mas para isso eu preciso entender o texto, aprender o texto, estudar o texto antes. Porque se eu interpretar errado, eu vou ensinar errado, vou levar o povo ao erro, ao inferno. Meu amigo Jânio, muito boa tarde, meu querido. A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, heresias em nome de Jesus. Por exemplo, estava em um culto, e eu lembro até hoje, e ainda onde foi? Aqui nas casas populares aqui, onde eu congreguei, Jesus me chamou, né? Quem me chamou foi Jesus. Só que o homem se intromete no meio para botar um bocado de lixo na sua vida.
Mas depois Jesus mostra para você que você está carregando um saco que não é seu. Entendeu? E era uma campanha, viu? Derrubando o gigante. Olha que heresia do inferno. 7 quinta-feira derrubando o gigante. Aí foi uma cantora, uma missionária. Não vou falar o nome aqui porque para não causar constrangimento, né? Mas eu deveria falar o nome para as pessoas ficarem ligeiras para não ouvir ela. Que é herege. Mente. Lê um texto. Falou alguma coisinha ali. E depois diz assim: eu vou falar tudo que Deus está colocando no meu coração. Vem cá, irmão. É para pregar o que leu? É para expor o que leu aos seus ouvintes? Ou você vai falar o que Deus colocou no seu coração? Me responde aí. Porque o próprio Jesus fala que é do coração do homem que procede o engano, a mentira, o adultério. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. E por que eu vou ter que estar falando? Eu sei lá se é Deus que está botando no meu coração. Eu tenho que falar o que está escrito. Isso é uma heresia, meu irmão. Isso é uma heresia. E as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas glorificam. Elas dão glória a Deus e tal, e aquela coisa, e aquela vibração. Então é isso. Está acontecendo e as pessoas aceitam isso. Mas Deus vai estar despertando muita gente, vai começar a despertar mais ainda os verdadeiros. Os verdadeiros, os que querem despertamento, que quer viver o evangelho, né? É isso mesmo, Júnior, é verdade. Bando de falso profeta. Porque é o que tem, realmente. O que tem, Júnior, de pessoas hoje se intitulando falso profeta ou profeta. Eu já falei isso no decorrer da live, né? Pessoas que... eu sou profeta. Vou falar que eu sou profeta. Mentira, meu irmão. Eu lendo a Escritura, o Novo Testamento, eu nunca encontrei Jesus dizendo para o povo que ele era profeta, e nem dizendo ser alguma coisa. Verdade, irmão Júnior, com certeza. E eu vivi tudo isso, meu irmão. Você e eu, a gente é da mesma época, foi enganado. Porque a gente não tinha os olhos abertos, né? Para essas coisas. Mas hoje, graças a Deus, que Deus abriu os olhos, meu irmão. E nós não temos que ficar calados, não, sabendo que tem pessoas lá padecendo lá, né? Indo para o inferno. E a gente calado, ó. Isso é crime. A Bíblia diz que se eu não sei fazer o bem, eu estou pecando. Então tem que denunciar mesmo. Não tem que aceitar a heresia só porque é o pastor da igreja, não, porque é bonzinho, não. Não se mistura a amizade com a verdade de Deus, com o reino de Deus. Não se negocia a verdade de Deus por causa de amizade e nem de pastor bonzinho, não, meu querido. É a Bíblia. Tem que prevalecer, é a Bíblia. É a palavra de Deus. O tem que prevalecer a palavra de Deus. Não é achismo do homem. Não é doutrina de homem, não é ensinamento de pastor presidente, de charlatão. Então eles introduzem a heresia dentro da igreja dessa forma, mesclada com a verdade. Eles usam a Bíblia, lê o texto e mescla aquela verdade, muda o texto, e aí você acredita como se fosse a verdade. Como se fosse Deus que estivesse usando o pastor. Mas não é não, meu querido. Faça a prova de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Você sabe o que é que João diz?
Aí as pessoas falam assim, mas não pode julgar não. Deixa com Deus. Porque Deus é que é o juiz. É, a palavra de Deus é, ela me dá o direito de combater essa porcalhada todinha aí. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, isso aqui é João falando à igreja. Isso é aplicado a nós nos dias de hoje. Amados, não creais em todo espírito. Que espírito é esse? É o espírito que está usando a pessoa na hora da pregação. Seja quem for, quem tem acesso à Bíblia. Por exemplo, aqui agora, quem está me usando? É o diabo? É Deus? Ou é o meu próprio espírito? Você tem discernimento para isso? Qual é o discernimento para isso? É você ter o conhecimento do que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Se eu estiver falando aqui a minha própria vontade, o meu próprio querer, então esse espírito que está falando aqui, ele não é de Deus não. Ele é do inimigo. Para quê? Para ludibriar você, para enganar você, para subtrair de você, para tirar de você tudo aquilo que você tem. Tá me entendendo? Então João, o apóstolo João diz assim: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Ó, provai, fazer prova, meu irmão. Então, você também tem o direito de provar e saber se essa mensagem aqui é de Deus. Hein? Será que ela vem de Deus? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ó, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ó, no mundo. Então cuidado. Porque já muitos falsos profetas, eles podem estar aí. Você pode estar cara a cara com ele na terça, na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você pode estar ouvindo um falso profeta e não sabe. Mas faça a prova de Deus. Comece a estudar e ler as escrituras para obter o discernimento do que esse povo diz e o que a Bíblia ensina. Aí vai dizer assim: nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que conversa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este espírito é do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Né? Então faça a prova de Deus. Irmão Roque Alcione. Muito bem, meu irmão. Isso você tem que falar mesmo. Tem que reproduzir a Bíblia. A Bíblia tem que ser reproduzida. Tem que ser a vontade do homem, não. Tem que pregar a Bíblia. Amém, meu irmão. Vamos voltar lá para 2 Pedro capítulo 2. Vou ler de novo. E também houve entre o povo falsos profetas, Antigo Testamento. Como entre vós quem? Entre a igreja. Também falsos doutores, que introduzirão encobertas heresias de quê? De perdição. Então essas pessoas que ouvem essas mensagens, elas vão terminar na perdição, meu irmão. Porque o que elas estão ouvindo não é da parte de Deus, não, é da parte do homem. É da parte do espírito maligno que usa os falsos mestres e os falsos pastores, os falsos profetas. Introduzirão encobertamente. Eles conseguem ensinar de uma forma que a pessoa, se não tiver um conhecimento bíblico, ele não consegue
ter o discernimento de que aquilo que ela está ouvindo não é bíblico, mas sim uma heresia. Uma heresia, uma manipulação, né? Para que você possa acreditar naquela palavra. E muitos têm ido à perdição. Perdição financeira. O cara tem a vida financeira destruída, porque ele pega tudo que ele tem e ele dá, né? Depois ele descobre que Deus não mandou dar nada, né? Tem aqueles que têm o casamento, a família destruída dentro da igreja, sim. Existem pastores que tem aí que destrói casamento, meu irmão, com falsos ensinamentos. Sim, pode ter, não se engane, meu irmão, não se engane. Ah, é bonzinho, é gente boa. Sim, mas você não conhece o coração do camarada. O coração dele, o intuito dele, o propósito dele não tá, o sentimento dele não tá em ver você bem espiritualmente, enriquecida do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Elas prendem você. Prendem e fica um sentimento de culpa dentro de você. Que se Deus não libertar, você entra na depressão. Entra na depressão e toma remédio controlado. Estou lhe dizendo isso porque eu sou experiência disso, eu sou prova disso. Eu passei por isso. Me fizeram passar por tudo isso. Mas Deus é bom, eu estou de pé. Glória a Deus. Estou de pé e a feira livre em Conceição do Coité, brevemente, nós vamos estar voltando com tudo. Vamos. E quem for de Jesus Cristo vai fazer a diferença entre os que é e os que não é. Então vamos lá. Heresia de perdição. Porque o que eles pregam, o que eles ensinam é para levar a pessoa à perdição eterna. E não a salvação eterna com Cristo. E negarão o Senhor. Ó, e negarão o Senhor, que os resgatou. Como é que eles negam o Senhor? Eles negam o Senhor através das heresias. É o que diz o contexto. Através das heresias, dos falsos ensinamentos. Aí ele está negando o Senhor, a doutrina do Senhor, os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que eu nego o ensinamento fiel e verdadeiro das Escrituras aos meus ouvintes, aos membros, eu estou negando a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É fácil, meus irmãos, de entender. Muito fácil, né? Trazendo sobre si mesmos, ó, sobre eles mesmos e sobre quem ouve, repentina destruição. Se você ler aqui o versículo de número 4, vai dizer assim: porque Deus, versículo 3 melhor dizendo, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sua sentença. Ou seja, essas pessoas aqui já estão condenadas, meu querido. Os falsos profetas, esses falsos líderes, esses falsos pastores, segundo a Escritura Sagrada, eles já estão condenados, porque a heresia que eles ensinam, que eles pregam, traz sobre eles, sobre si, repentina perdição. E que perdição é essa? É o julgamento de Deus sobre eles e a condenação eterna no ardente lago de fogo. E quem estiver nesse meio aqui vai também, porque é cúmplice, está aceitando os seus ensinamentos falsos, as suas doutrinas. Dessa forma, eu não posso mudar a Escritura, a Bíblia Sagrada, para poder falar palavras agradáveis, massagear o seu ego, né? A Bíblia tem que ser ensinada, meu querido. A Bíblia foi revelada, inspirada por Deus, para que as pessoas conheçam a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu já falei aqui no vídeo, no início, que a verdade se trata da pessoa de Deus.
que a verdade se trata da pessoa de Jesus Cristo, que a verdade se trata da pessoa do Espírito Santo, que a verdade se trata da pessoa da palavra, dos mandamentos do Senhor. Não aquilo que esses homens ensinam, que esses homens pregam, destruindo vidas e pessoas. Olha o que ele diz aqui ainda. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Versículo 2. E muitos, ó, não é pouco não, e muitos seguirão as suas dissoluções. A palavra dissolução pode ser interpretada como corrupção também. E muitos seguirão as suas heresias e as suas corrupções. Sabe por quê? Porque eles são homens corruptos. Eles não têm nada de Deus para oferecer para vocês, meu querido. Muito pelo contrário. É vocês, eu acredito que tenha de Deus para oferecer para eles. Desperta, meu querido. Desperta. Aí diz assim: pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ó, o motivo pelo qual a verdade, o evangelho seria rejeitado. Por isso aqui, por essas heresias, por essas corrupções, isso vem ao escândalo, né? E essas pessoas acabam rejeitando o evangelho, não querendo saber nem de igreja, nem de pastor, né? Por causa desses homens aí, desses hereges, desses homens corruptos, esses homens que destrói a igreja do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim: e por avareza, ó, existem alguns textos no Novo Testamento, o próprio Jesus falando que os avarentos não herdarão o reino dos céus, né? E por avareza, né? O que é avareza? Desejo desenfreado pelo dinheiro, pela grana, mutufa, nota de 100, de 50, nota de 200, ou nota bonita, aquela nota de 200, hein? Mas para nós que derrama suor, né, que trabalha aí no solzão aí para pegar a nota daquela ali, meu querido, tem que ralar muito. Mas esses caras não, com 2 gritos aí no pé do ouvido de alguns gado, de alguns incautos, rapidinho eles botam dinheiro no bolso. Porque o povo teme a ele e não a Deus. E por avareza farão de vós negócio, ó, farão de vós negócio. A igreja transformada em empresa. A igreja transformada em igreja. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Pronto. Aqui está a interpretação literal para heresia. Palavras fingidas. Promessas e mais promessas. Aquilo que a Bíblia não está dizendo. Aí o irmãozinho, a irmã Maria, o irmão João, o irmão Pedro, o irmão Zé, acredita em tudo que o falso pastor está lá dizendo, lá pregando, o falso profeta, né? Palavras fingidas. E aí? Palavras fingidas. Eu ouvi muito isso. Muito isso. Muito mesmo. E tem pessoas lá, coitada, vai continuar ouvindo. É lamentável, né, meus irmãos? Versículo de número 4.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para juízo. Ó, sabe o que o texto quer dizer aqui literalmente? Que não haverá perdão para essas pessoas aqui não. Serão condenados. Assim como os anjos que não obteram, assim como os anjos que pecaram contra Deus na rebelião de Satanás, de Lúcifer, que foram com ele. Esses anjos aí, eles não receberão perdão, serão condenados, assim como os falsos profetas e falsos líderes, falsos pastores, que a melhor palavra é essa, falsos pastores, líderes, né? Que o texto aqui se refere a essa categoria de pessoas. Não adianta querer mudar, dar outro nome, que não cola, né? Na escuridão ficando reservado para o juízo, né? E não perdoou o mundo antigo, né? O mundo antigo aqui se referindo a Sodoma e Gomorra, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Isso que vai acontecer. Já estão condenados pelo Senhor. Já estão condenados ao inferno. É eles que vão para o inferno. E não quem se afasta deles. Muito pelo contrário. Quem se afasta deles faz é se salvar de não ir para lá com eles. Meu conselho, meu irmão, sai fora. Procura uma igreja que prega a verdade, que fale a Bíblia nua e crua. Em nome de Jesus.